Olá, ouvintes da Rádio Imparcial Online. Está começando mais uma edição do programa O Imparcial Entrevista, um espaço para conversas que inspiram, informam e conectam com o que há de mais interessante no Maranhão e do Brasil. E hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios um convidado para lá de especial, o chefe Gopa. Com mais de 30 anos de experiência, ele traz uma trajetória única. Foi monge, tornou-se cozinheiro e consagrou-se como um dos grandes nomes da culinária maranhense, vegana, principalmente, né, Culpa? E agora a gente vai conversar sobre sua trajetória, sobre seus projetos e a novidade que ele vai trazer agora, está com várias agendas para o mês de setembro. Gopa, diante de mais nada, seja bem-vindo. E eu vou logo te perguntando aqui de antemão, meu nobre, de que forma tu começaste a se interessar pela cozinha, pela culinária, né? E em especial a culinária vegana. Por que a culinária vegana? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, então, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite do Imparcial. A minha história é uma história longa. Em primeiro ponto, sou nascido e criado em São Luís do Maranhão, sou um novo existente legítimo. Tive uma infância onde eu me tornei escoteiro e no grupo de escoteiro você começa a desenvolver o gosto e o apreciar pela natureza. Logo após eu me tornar escoteiro, resolvi conhecer um pouco o Brasil através das minhas caminhadas. Nessas minhas caminhadas eu me torno um monge, praticando yoga, praticando meditação. Foi quando, a partir daí, eu adentrei a questão da dieta vegetariana e, pós deixar o período de monge, comecei a trabalhar com a cozinha vegetariana e vegana. Então começou por eu me tornar monge e até aceitado a dieta E como vegetariana. é que foi essa transição de monge para chefe de cozinha? Porque são duas coisas antagônicas, quer dizer, pelo menos no meu entendimento, sim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho só para a gente entender mais quem é a pessoa Gopa, esse cozinheiro esse chefe da gastronomia vegana do Brasil e do mundo. Então, como monge, eu tenho toda a minha base religiosa, toda a minha base espiritual, filosófica, para poder entender o que eu quero me alimentar. Seja o alimento espiritual, seja o alimento filosófico. E a alimentação vegetariana veio a partir daí. Quando eu deixo o tempo, os meus amigos começaram a me indagar: opa, você aprendeu tantas comidas gostosas na época que você era monge, por que você não começa a nos oferecer, a vender para a gente, a trazer nos aniversários? Então começou com pequenos trabalhos de venda de salgadinhos, isso foi crescendo, crescendo, se desenvolvendo até o ponto que eu agreguei para a minha vida profissional a culinária. E, Gopa, tu tem assim uma bandeira que você é um defensor da culinária vegana associado à sustentabilidade, principalmente com foco na agricultura familiar. O que é que significa para você unir gastronomia e consciência sustentável? Eu queria entender também esse teu lado que constrói uma consciência sobre sustentabilidade que tem esse viés da agricultura familiar. Eu acho que o alimento ele deve ser visto de uma maneira que não só nutre a nós, como pessoa, como indivíduo, mas a nós como coletivo. E o nós como coletivo, ele envolve também o ser humano, mas o mundo, a geografia onde ele convive. Então, quando você pensa no alimento, você tem que entender que esse alimento ele tem que ter um endereço. Quando ele chega no seu prato, o que aconteceu? Qual foi o endereço antes de chegar no seu prato? Quem produziu, qual foi a terra que produziu, quais foram os ingredientes que nutriram aquele alimento que vai lhe nutrir. Então, pensar no alimento dessa forma, de olhar sustentável, de olhar através de uma agricultura familiar, é pensar no bem para o pessoal, mas também o bem para o planeta. Aí eu te pergunto, você tem 30 anos de trajetória já consolidada, e ao longo desses 30 anos, assim, o que mais te marcou como cozinheiro, como chefe da gastronomia vegana? Porque você, pelo pouco que eu li da tua trajetória, tu já foi premiado bastante, foi reconhecido com várias comendas, cozinhou para bandas internacionais, participou de vários festivais.
Dentro desses momentos de vivência, eu queria que você destacasse pelo menos um que dissesse assim, poxa, isso aí foi muito determinante para a minha vida, foi a virada de chave para que eu pudesse continuar e seguir esse sentimento ligado à cozinha vegana. A cozinha vegana ela busca apresentar um alimento que não tenha nada de origem animal, partindo do princípio que você entende que o sofrimento tanto para o ser humano como para o animal é igual. Então, ter uma alimentação que não tem nada de origem animal de desperta para uma consciência superior. E o que destaca na minha alimentação é que a maioria das pessoas que me apreciam o meu trabalho, além de ser os veganos, a maioria não são veganos. Então, são pessoas que têm na sua dieta normal, à base de carne, mas quando elas se alimentam com alguma receita que eu produzo, que eu crio, elas passam a ter admiração. Admiração pelo conceito do meu trabalho, admiração por despertar um sabor do qual eu achava que não poderia ser. Então, geralmente, eu tenho assim, um termômetro que eu digo, uma pessoa que prova uma comida minha. Assim que ele prova, nos 3 primeiros segundos, se ele não parar para me olhar, a minha comida não está boa. Sabe aquele espanto? Nossa, que comida gostosa. Então, a surpresa que as pessoas têm ao saborear uma comida vegetariana, uma comida vegana, e ver quanto que é bom, e quebram esse paradigma de achar que comida à base de planta não é atrativa, não é gostosa. Não, e esses 30 anos, eu queria saber um momento, assim, o que te marcou bastante, me diz aí. Não, existem vários momentos, mas eu posso, assim, tem tantos que eu posso destacar, não sei se vocês ouviram falar, há alguns anos atrás, que veio para aqui, para São Luís do Maranhão, o primeiro Boeing de turistas internacionais, foram os multimilionários, que eles tinham um Boeing dele particular, eles viajaram a 8 países e finalizaram a viagem no Brasil. E escolheram, né, a Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses. E foram apenas 6 chefes de cozinha do Brasil que foram contratados para cozinhar para eles. Isso foi quando? Eu acho que foi em 2019, foi depois da pandemia. Foi logo depois da pandemia, que teve a pandemia, não deu para falar, logo após a pandemia. Então, foi o primeiro Boeing de turistas multimilionários do mundo que viajaram pelo mundo, depois de 8 países, vieram para o Maranhão. Foi a primeira vez que um Boeing nesse porte. Bom, aí o que é que despertou? Quando eles chegaram aqui, eu fui um dos 6 chefes, os únicos 6 chefes do Brasil que cozinharam para esses multimilionários fora do continente europeu, fomos nós aqui no Maranhão. Quando eles provaram minha comida, eles falaram a seguinte frase, que tem uma pessoa que vai na frente, que vai inspecionar, a verificar a qualidade do alimento que está sendo oferecido. Aliás, eles são pessoas que têm um nível de alimentação, nível de conceito, né, de crítica muito grande. Ao provar uma comida que eu fiz, que eu me lembro muito bem, que foi um nhoque de macaxeira com creme de castanha, aí ele fala assim, poxa, se nós tivéssemos um outro país para ter que viajar, ia ser muito difícil, porque aqui vocês não surpreenderam. Então ele surpreendeu com aquela cozinha tão simples, que foi um nhoque de macaxeira com creme de castanha. Então, tem vários momentos da minha vida que eu posso destacar. Mas esse eu destaco porque são pessoas que estão acostumadas com alto nível, né, de serviço, e eles relataram que dos outros países, o melhor que foi bem recebido, não só em termos de gastronomia, mas de comodidade, em termos de atração e de beleza, foi aqui no Brasil, especificamente nos Lençóis Maranhenses. E em 2020, tu foste premiado com o Doma, né, que colocou seu nome em destaque nacional. Isso. O que mudou da sua vida profissional depois desse reconhecimento? A história do Doma tem muitas historinhas entre o Doma até chegar ao Doma. Para explicar o que é o Doma. O Doma é considerado o Oscar da gastronomia nacional. Para você receber o Doma, você tem que passar primeiro por uma peneira, que é o chamado EnChef. O que é o EnChef? É um concurso de chefes regionais que escolhe um chefe daquela região do seu estado para representar o país no concurso nacional. Eu fui 3 anos consecutivos indicado ao Prêmio Doma, até que no 3º ano eu fui indicado e ganhei. Então eu ganhei o Oscar da Gastronomia Nacional. Ao ganhar esse prêmio, você automaticamente recebe o título vitalício de embaixador da gastronomia do seu estado. Então houve, de uma certa maneira, num momento, um pouco de polêmica. Como é que um chefe de cozinha vegano poderia representar seu estado, partindo do princípio que ele não usa nada de proteína, uma vez que o Maranhão é colocado para o mundo
como um Os estado maiores de produtores. produtores de peixes, de camarão, e como é que uma pessoa iria receber o título de vitalício de embaixador do seu estado, já que ele não utiliza, né, produtos de origem animal, que faz parte, geralmente apresentado como ícone da culinária maranhense, o camarão, o É até uma sururu, o contradição, né? sarnabi, né, o peixe. Como é que é isso? Não é só que numa época eu não pude me explicar porque veio a pandemia. Então ficou 2 anos o projeto parado, eu não pude receber o prêmio por conta disso. Após 2 anos, retorna tudo normalmente. Aí tem um grande encontro lá em Belém do Pará. Aí é tipo uma festa de Oscar mesmo. Tem um tapete vermelho, onde as pessoas é chamado, eles ganham a estatueta do Oscar. Eu fui lá. E eu tive que falar. Então estava aqui na minha garganta, engatado, a minha defesa. E na minha defesa eu citei a poesia de Gonçalves Dias. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí eu parei a poesia e expliquei. Lá no Maranhão, eu sou um sabiá que como o babaçu, como o buriti e como a jussara, como é que eu não posso representar o Maranhão se eu fui citado na poesia de Gonçalves Dias? Então, eu não preciso exatamente comer carne ou peixe para ser o representante do meu estado, porque como sabiá, eu saboreio as poesias que são cantadas do Maranhão. Meu E Deus. assim eu fui aceito, e hoje eu tenho um título de embaixador da gastronomia do Maranhão, o único chefe de cozinha vegana do Brasil que detém esse título e tem esse prêmio também, que é o Oscar da gastronomia. A gastronomia maranhense é riquíssima, né? Em sabores, ingredientes, como você mesmo acabou de citar. Como é que você trabalha para ressignificar esses elementos dentro de uma gastronomia vegana? Porque assim, porque tu pega elementos da cultura, da culinária maranhense, né? Por exemplo, a jussara, Sim, o buriti mesmo, o babaçu, como você isso. colocou, é, fora as próprias hortaliças aí, quiabo, maxixe, que fazem parte da mesa do maranhense, que sempre estão nos cozidões, estão como se fala, nas saladas. E eu queria saber como é que o chefe Gopa ressignifica Ok. esses ingredientes que normalmente e transforma em pratos Sim. saborosos e apetitosos e de um requinte. Como é que você consegue fazer isso? Existe um Eu, segredo? eu recordo uma frase de um dos maiores destaques de chefe de cozinha do Brasil, que é o chefe Alex Atala. Ele diz o seguinte: só existe dois tipos de culinária: a culinária boa e a culinária ruim. Então depende do ingrediente que você faça, seja com proteína animal ou seja com elementos da culinária vegana, vegetariana, à base vegetal, ela tem que ser muito bem feita. E o destaque dos prêmios que eu ganhei foi justamente quando eu faço uma nova versão do vatapá, onde eu crio o vatapá de buriti. Então, é uma receita onde 100% desses ingredientes você encontra em qualquer feira e mercado do Maranhão. Então, eu tiro o dendê e utilizo o nosso óleo do buriti. Então, é justamente você usar com excelência o ingrediente que nós temos no Maranhão. Então, quebrar o paradigma, né? O Maranhão, nós temos o arroz de cuchá. Certo, arroz de cuchá eu concordo. Mas será que você só pode se limitar a usar a vinagueira só no cuchá? Você não pode criar outras receitas com a folha vinagueira? Por que esse ingrediente maranhense, que é muito bem apresentado como ícone de arroz de cuchá, não pode ser apresentado de uma outra forma? A minha irmã foi para o Expo Favela, representando o Maranhão, onde ela fez uma releitura e criou uma geleia de vinagueira com pimenta de cheiro, ou seja, uma folha que geralmente é utilizada para ingredientes salgados, foi apresentado como uma geleia para se comer no café da manhã com vinagueira e pimenta de cheiro, e ela é doce, saborosa. Então, é quebrar esse paradigma, buscar da sua maneira mais íntima o que nós podemos colocar de elevação aos ingredientes maranhenses, seja macaxeira, seja vinagueira, seja babaçu, seja jussara, mas quebrar esse paradigma e ampliar para novas receitas. Agora, Egopa, tu tem um restaurante lá no bairro da Liberdade, que é considerado o maior quilombo urbano da América Latina, e dentro desse restaurante tu também dá aula, faz experiências gastronômicas para pequenos grupos, ou então agendados. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu projeto, que está cada vez mais conquistando pessoas que estão se interessando não só pela gastronomia tradicional que nós temos aqui em São Luís, mas por essa gastronomia vegana
que também está criando um nicho e está chamando a atenção também na forma de se vender por conta da saúde, por conta dos ingredientes, que às vezes são até mais baratos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Estamos querendo, né, concluir que esse projeto se torne um instituto. O projeto, na realidade, ele é uma idealização da minha irmã, a professora Raquel. Ela é moradora do bairro da Liberdade, do Quilombo da Liberdade, há mais de 30 anos, é professora e pedagoga na escola do bairro da Liberdade, e ela, com muito esforço, resolveu que ainda está pagando uma casa, reformou a casa e transformou no instituto. O instituto se chama Sobrado das Artes com Liberdade. SAL, porque é uma casa de sobrado das artes, porque vão ter várias artes que vão ser desenvolvidas lá, não só a arte da gastronomia, mas tem artesanato, temos pintura, temos costura, com liberdade, porque ela dá liberdade. A minha irmã trabalha com a proteína e eu trabalho com a cozinha vegana. Então vai ser várias artes em liberdade, mencionando ao bairro. E o bairro da Liberdade hoje vive um novo momento. O que era falado, o famoso bairro, que era periférico, que era favela, violência. Então hoje a visão da liberdade está se mudando. Hoje não se fala mais tanto favela da Liberdade, se fala o bairro Quilombo da Liberdade, que inclusive nós acabamos de entrar dentro do projeto da Secretaria de Turismo, que é o Roteiro Quilombo Cultural, que tinha 10 pontos cadastrados, agora são mais 5 pontos, são 15 pontos cadastrados, e o nosso projeto, apesar de ainda não ter oficialmente inaugurado, mas já funciona há mais de um ano com esses projetos, com aula de culinária que nós damos para a comunidade, para o povo em geral, já estamos inseridos dentro do Roteiro Quilombo da Liberdade. Ai, que interessante. E agora também está expandindo essa gastronomia vegana para eventos também, misturando música, moda, tendências. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto agora do Itaú Food, Cozinha Rastafari, que você está promovendo. E eu queria que tu falasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia e o que é que o público pode esperar do Chef Gopa, que está com essa novidade agora. Então, os meus projetos de gastronomia podem estar acontecendo lá no espaço do Sal, né, que é o restaurante lá em casa. Nós já funcionamos com reservas a partir de 5 pessoas. Fora isso, eu tenho os meus projetos particulares que já acontecem, que são os famosos jantares temáticos. São vários jantares, tem muitos jantares temáticos. Já fiz o jantar dos Beatles, já fiz o jantar Expressões Árabes. E esse Aital Food Panela Rastafari é junto com a pesquisa, com um amigo meu, que é um pesquisador da cultura Rastafari. Ele falou: Gopa, os Rastafari também, eles trabalham com a cozinha vegana. Só que o Rastafari não chama vegano, porque o nome vegano surgiu por volta de 1940, com o inglês que fundou a Sociedade Vegana. Mas os Rastafari já praticavam uma alimentação que não tem de origem animal. E aí, com base nessa pesquisa, com base numa alimentação que eu já faço, aí eu criei o projeto. Como é o nome da cozinha Rastafari? É Aital. Não existe uma tradução exata para português que significa Aital. Basicamente, é uma alimentação que ela é espiritual, uma alimentação que vem de dentro. Por isso que ela não pode envolver com violência, com sangue. Massa. E aí eu criei o projeto Aital Food Panelas Rastafari, onde você tem gastronomia e música envolvida. E já estamos na 7ª edição. E a 7ª edição vai acontecer agora no dia 5, em homenagem ao Dia Municipal do Reggae. Essas edições elas são circulares, não existe um local fixo. Já aconteceu dentro do Museu do Reggae, já aconteceu 2 vezes o Novo Quilombo, lá na Liberdade, e agora vai estar acontecendo no Solar Maria Femina. Então, a 7ª edição vai acontecer dia 5, a partir do meio-dia até o pôr do sol. O que é que vamos ter nessa 7ª edição? A gastronomia, um almoço Rastafari, um arroz com expressões de ingredientes maranhenses, e a outra receita é um refogado de legumes ao leite de coco, que na minha pesquisa que eu fiz, é uma das receitas que mais era apreciada por Bob Marley e por sua banda. Olha, inclusive, por curiosidade, para quem não sabe, o Bob Marley ele viajava com um cozinheiro Aital junto com ele, porque ele não comia em qualquer lugar. Então, nas viagens que ele fazia, tinha um chefe de cozinha, Rastafari, que acompanhava o Bob Marley e fazia as comidas Aital para Bob Marley. Então, nós teremos gastronomia, nós teremos reggae de meio-dia até o pôr do sol, e teremos lá também, somando com a gente, uma feira de moda
Reg, que é da Feculi, que são as empreendedoras e artesãos do bairro da Liberdade, que vão estar somando junto com a gente. Interessante. Egoba, tu também está no Mobiliza, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque o Mobiliza também está acontecendo quase simultaneamente com esse teu projeto, e eu queria que tu falasse o que que tem de novidade do Mobiliza passado, a edição que você participou, para este ano. O que que tu traz de novidade? Isso, nós estamos somando junto com o projeto Mobiliza, que nos foi convidado, é o segundo ano que nós participando do ano passado. É uma aula show. O que tem de novidade nessa aula show, o que nós vamos fazer diferente, as pessoas que se inscreverem na aula show vão se encontrar comigo lá no projeto, no restaurante lá em casa, na Liberdade. Iremos sair de lá e vamos fazer uma visita, uma invenção gastronômica na Feira da Liberdade, que fica apenas 2 quadras do restaurante. Nessa visita eu vou falar um pouquinho da culinária, falar um pouquinho dos ingredientes maranhenses, das especiarias. Vamos comprar alguns ingredientes, retornaremos com a turma para o restaurante e ao retornar com a turma, os ingredientes que forem comprados, nós vamos fazer ao vivo, na hora, uma receita para ser degustada para todos ali presentes. Como você enxerga o futuro da gastronomia vegana? Eu acho que a gastronomia vegana ela está crescendo muito, porque as pessoas estão vendo que não foi só apenas um modismo, porque ela vem de muitos anos, desde da época do naturismo, que começou no Brasil, as pessoas experimentando, mas hoje eu busco trabalhar com uma gastronomia que não só não tenha nada de original, mas que ela tenha um impacto de ser atrativa, que não adianta ser só digamos assim, saudável, mas quando o saudável ele vem em paralelo com o sabor, com o atrativo, se torna muito mais fácil das pessoas aceitarem. Olha, a gente já está praticamente encerrando aqui o nosso bate-papo. Queria ficar até mais tempo, porque esse é um assunto. Pena que não tem nada para a gente degustar aqui, mas não vai faltar oportunidade, já que hoje a gente está encerrando aqui por conta do tempo. Para quem está nos ouvindo agora e se inspira no que você falou, na sua trajetória, qual o conselho que você daria para um jovem que está querendo seguir o caminho da gastronomia ou seguir ver na culinária uma possibilidade de subsistência ou de realização profissional? Eu vou citar a frase que meu pai sempre citou para mim. Ele dizia para mim: independente de qual a profissão que você escolha, sempre procure ser o melhor, mas não ser o melhor do que o outro, né? Com arrogância, ser o melhor naquilo que você faz. Então, se você escolher uma profissão, seja gastronomia, seja médico, qualquer profissão, busque ser o melhor. E para você buscar o ser melhor, você tem que estar todo dia se lapidando, estudando, pesquisando. Nunca considere o erro como uma perda, senão o erro vai ser um melhor para o dia seguinte. Chefe Copa, muito obrigado por você ter vindo aqui, partilhado um pouco da sua sabedoria de culinária vegana, de gastronomia vegana, de sua vivência, sua trajetória, seus projetos. O Imparcial Entrevista agradece demais a sua presença aqui. Eu acredito que não vai faltar mais oportunidade da gente pegar estreita laço, e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Considerando o final, é deixar o convite, tá bom, gente? Dia 5, lá no Solar Maria Firmina do Rei, Aital Food, Panela Rastafari, de meio-dia ao pôr do sol. E dia 8, essa imersão gastronômica com o Mobiliza. Entre em contato com a gente. A minha rede social é Gopa Eventos, o Instagram. A gente pode estar trocando um diálogo e assim estreitar essa amizade. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.